não imediato, não espero esse alcance imediato, mas um alcance de médio e longo prazo, né? Nós, na administração, dividimos muito no curto prazo e no longo prazo, então a gente fala muito disso até na administração estratégica, né? O longo prazo é aquilo que vai ficar para os dias que virão, né? E o curto prazo é o de imediato. Quer dizer, a expectativa que eu tenho para essa palestra sobre acessibilidade não é uma expectativa de curto prazo. Com isso, eu estou fazendo aqui um repto de humildade, né? Incluindo, né, que essa palestra ela foi direcionada pela comissão, direcionada pela Comissão de Desenvolvimento Sustentável, né? E foi apresentada com antecedência aos nossos colegas da comissão e chegamos a algumas reflexões que estão aqui inclusas, né? Uma delas, ela já vem já no primeiro slide que eu vou passar. E aí a gente já começa a falar um pouco fora da caixa, tá? Vamos lá. Então, o tema da palestra, acessibilidade. Quais são os objetivos dessa palestra? Linkando, né, fazendo aí um neologismo, mas ligando claramente com a nossa Comissão de Desenvolvimento Sustentável. Então, nós temos que demonstrar a relação claramente entre responsabilidade social e extensão universitária. Nós vamos levar esse tema também, esse tema para dentro da universidade. Nós pretendemos, né, que seja entendido que a responsabilidade social, ela ultrapassa a esfera do compromisso para se tornar dever e parte constitutiva da natureza e da essência do homem e da universidade também, da sociedade e da universidade. E nós auguramos, né, que as pessoas compreendam a necessidade de que a responsabilidade social se traduza em ações concretas, isso sim, é um tema que vai ser desdobrado um pouquinho mais adiante, né, bem desdobrado, aliás, se traduz em ações concretas que rompam com o elitismo das instituições de educação superior e também da sociedade. Então, vamos ligar isso daí com o tema da sustentabilidade. Vamos sair agora um pouco da caixa. Como é que isso daí se liga? Como é que isso daí se conecta, né? Com essas três premissas, com esses três critérios, a gente já pode sentir claramente que há uma ênfase muito grande da nossa comissão naquilo que é sustentável de todas as formas, né? A sustentabilidade ela é tratada muito como tema econômico, né? Apenas um tema econômico financeiro, ela é mais tratada dessa maneira, né? Ela é tratada assim, pronto, uma empresa é sustentável se ela se ela dá lucro. Pronto, só para simplificar, assim, para não avançar muito por essa área. Uma empresa é sustentável porque o seu clima organizacional é maravilhoso, eficiente, eficaz, e assim por diante. Mas uma empresa é sustentável também, e aí vamos começar agora a fazer a digressão do tema, ela é sustentável na medida que ela não polua o meio ambiente, na medida que ela inclua as pessoas que estão ao seu redor, pessoas da comunidade, pessoas que tenham acesso aos seus produtos, né, seus fornecedores, seus clientes, seus colaboradores, né? E aí nós vamos falar, em colaboradores, nós vamos falar daquelas pessoas que têm dificuldades de acesso. E uma outra digressão também, mas mais no sentido assim, não é só a digressão, mas no sentido evolucionário mesmo. Não vamos falar também só de deficiências, né? Nós vamos falar não só de necessidades especiais, mas nós vamos falar de uma hipótese clara, hoje, contida na educação e cobrada muito pelo MEC com relação às instituições de ensino superior, que são as visões que existem hoje dentro dos formulários de avaliação do MEC sobre os cursos e sobre a universidade, né? Então, como é que esses formulários, eles cooptam esse tipo de ação ou de situação
que a universidade esteja fazendo. Tudo isso vai trazer, então, um conforto maior até do palestrante para abordar esses assuntos, tá bom? Então, chegamos à primeira transparência de umas 25. Então, não são muitas, né? Nós vamos passando rapidamente, porque são temas dos quais a gente destaca uma frase ou duas, né? Então, vamos lá. Está em destaque ali a questão política, cultural, social e pedagógica desencadeada em defesa do direito, e aí vem de todos os alunos, eu estou falando de uma universidade, né? De todos os alunos. É fácil? É difícil? Meus amigos, eu vou falar, minhas amigas, eu vou falar de uma maneira abrangente, né? Vou citar aí um trabalho pessoal feito há cerca de 8 anos para uma tese de mestrado. Quando a gente objetivava verificar se o fracasso dentro da universidade, aquele fracasso conhecido também como evasão da universidade, evasão da faculdade, era medido só sobre o aspecto quantitativo financeiro. Então vejam que a sustentabilidade da universidade, ela se dá por esse aspecto quantitativo financeiro. E aí era importante para um administrador, gestor de faculdade, de universidade, verificar isso. Olha, partindo dessa premissa, né, eu tinha todo um campo para investigação. E a minha surpresa foi absurdamente enorme, né, por quanto não existe somente esta vertente. E, aliás, nem é a principal. Eu digo para vocês porque são conclusões de um trabalho acadêmico que levou 1 ano para ser feito, com pesquisas, etc. E é disso que eu vou falar um pouquinho mais adiante, mas já estou querendo colocar isso daí contextualizando o tema, né? Porque a política é uma ação intrínseca, né, política da universidade, é cultural, porque está dentro da sociedade, social, não preciso explicar, pedagógica, né? Então, uma ação social pedagógica, ela tem, então, a ver com os temas que a gente vai retratar aqui. Em defesa do direito de todos. Vocês vão ver mais adiante, com os exemplos concretos, que isso que está escrito ali é bem verdade, tá bom? Bom, passando aqui para o próximo. E aí nós vamos entrar na educação inclusiva, né? A educação inclusiva que constitui um paradigma educacional, tá? O que isso quer dizer? É lógico que vocês têm aí para a leitura completa do parágrafo, mas o que essa educação inclusiva é um paradigma? Em que sentido que ela se torna um paradigma? Bem, vocês sabem muito bem que os paradigmas eles são criados para serem observados, né, e para serem também desconstruídos, né? Tem essas duas finalidades um paradigma. Primeiro, para ser observado, né, para ser difundido. E uma segunda grande é a questão da desconstrução do paradigma. Então, com essa visão paradigmática, vamos dizer assim, né, para ser mais coloquial, nós temos aí que olhar, né, todos os valores que são indissociáveis na ideia de equidade formal de uma sociedade. Então, vamos olhar esses valores, vamos observar nos próximos slides esses valores, como é que eles se manifestam. Nós temos ainda por diante, ainda para checar aí com vocês, né, e para interagir com vocês, nós temos ainda as questões que foram já implantadas, as ações implantadas, as cobranças governamentais, né, as ações do governo, mas o que há ainda por fazer, que não é pouca coisa. Bem, se vocês tiverem perguntas, sintam-se à vontade. É interativo de fato, tá? Bom, vamos destacar desse slide a questão da organização de escolas e classes especiais que passa a ser repensada, né? Em um dado momento da nossa sociedade,
brasileira, e, claro, sempre congruente com a sociedade mundial, o que nós observamos é que existe um viés de a inclusão, ela é sempre bem-vinda. E aí vem as políticas de afirmação positiva, como a inclusão do negro, como a inclusão das etnias, de uma forma geral, as inclusões sociais, né? Isso daí torna sustentável quem? Quem é que fica sustentável nesse momento? A sociedade se torna mais sustentável na medida em que ela inclui a diversidade, né, dos seus elementos, né? Assim como também nós podemos falar aí, fazendo uma analogia, uma sociedade, ela se beneficia da biodiversidade. Assim também nós podemos falar que a sociedade se beneficia do contraditório, ela se beneficia dos debates, ela se beneficia de pessoas que vão refletir sobre essa palestra no longo prazo, não é? Então nós vimos até agora, né, fazendo um resumo desses 3 slides, que a acessibilidade, que é o tema nosso, ele é um tema muito abrangente e ele tem uma correlação de 100%, praticamente, com a questão da sustentabilidade. Então, acessibilidade é ter acesso, é incluir, é não excluir e é seguir políticas funcionais, etc., dentro das empresas e dentro das escolas, né? Como o tema hoje, ele passa pelo meu viés pedagógico, nós vamos incluir esse tema com exemplos mais concretos do fracasso escolar. Nós vamos falar um pouco sobre o fracasso escolar já na segunda transparência após essa. Mas, e aqui tirando aquilo que é de mais importante nesse slide, continuam excluindo indivíduos e grupos considerados fora dos padrões homogeneizadores da escola. Então, o que nós vemos, com muita clareza, é que a exclusão existe de uma forma ainda grande, né? Existe uma exclusão e não por falta de ações. Essas exclusões, e vou voltar daqui a 1 minuto a esse tema concretamente, né? Falando para vocês, dando exemplos concretos sobre essa exclusão. Então, daqui nós tiramos essa questão de que os padrões da escola, eles são homogeneizadores. E vamos ficar com esta visão até o próximo slide, só para guardarmos essa questão, né? A situação é de que existem interesses para que esta situação, ou seja, os paradigmas, sejam alterados. Mas existe muito ainda esse padrão de homogeneização. O que causa isso? Isso causa, a última expressão, o fracasso escolar, né? Esse fracasso escolar, ele tem outros nomes mais conhecidos. Esse nome é um nome até técnico, é uma expressão técnica, fracasso escolar. A gente pode falar isso pedagogicamente sem sombra de dúvida, sem medo de errar. Mas a evasão escolar, ela se dá de uma maneira também chamada fracasso escolar, tá? E o que vem a ser? E o nome é muito próprio, porque o que vem a ser o fracasso escolar? Voltando àquele material de estudo que eu tive há uns 8 anos atrás a oportunidade de realizar em termos de pesquisa. Quando eu parti de uma vertente puramente capitalista, né, financeira, olha, o que deve estar acontecendo é que a evasão escolar se dá no primeiro período do curso X ou Y, e aí, no caso, a pesquisa se deu em cima do curso de administração, é por isso que a gente também tem esse relacionamento também com o Conselho, porque a gente sempre trabalhou dentro do curso de administração, administradores que somos, naturalmente, né? Essa evasão, então, se dá no primeiro período fortemente. É da ordem de 40%. Os alunos que chegam, 100 alunos, apenas prosseguem 60 para o segundo período
Não estamos falando do segundo ano, do segundo período. Isso é uma média quase que universal dentro das nossas escolas brasileiras, né? Eu não tenho, lamentavelmente, não foi tema dessa tese, observar as escolas de outros países, tá? Mas nós fizemos um trabalho dentro das nossas escolas. E aí o que foi observado, assim, coloquialmente, objetivamente? Que o fracasso escolar, ele não se dá primariamente por causa do acesso financeiro, por causa da sustentabilidade financeira, mas muito pelo contrário, ele se dá por causa da exclusão social. Essa falta de acesso a uma vestimenta, então eu tenho assim, casos concretos, né, como já estou sendo repetitivo, mas é assim, a pessoa que vai estudar vestindo uma roupa menos completa, ou de chinelo, ou assim, ou assado, mas ela é caracterizada como uma pessoa de uma classe de renda mais baixa. Ela é discriminada. Aí alguém pode contestar, mas como? Uma sociedade tão moderna, século XXI, também, eu digo, não mudou muita coisa, né? Uma pessoa que tenha deficiências de formação. E aí nós pegamos a escola pública como o maior alimentador, né? Até porque temos ainda, no fundamental, as escolas públicas ainda representam a maior parte dos alunos, né? Ela cuida da maior parte dos alunos, ou de uma grande parte, enfim, esse percentual também ele vai se alterando ao longo do tempo, ele tem altos e baixos. Mas vamos dizer que metade dos alunos venham das escolas públicas. E eles procuram nichos de mercado dentro das universidades que lhes aceitam, né? Então, determinadas faculdades trabalham com esses nichos de mercado mais fortemente do que outras, né? Por questões de preço, conveniência, etc. Só que a formação intelectual dessas pessoas, principalmente nas ciências exatas, lhes retira a possibilidade de convivência em grupos, em turmas, em aqueles grupos de estudo que vão fazer com que aquela pessoa se sinta não só enturmada, incluída, mas, acima de tudo, que seja colaborativa para os demais. Eu vou citar um caso aqui para vocês terem ideia. Uma vez eu me propus a dar aulas de reforço de matemática, e matemática é uma coisa assim, bem tida como um bicho-papão, né? E depois de 8 aulas de reforço, eu passei para uma outra pessoa e pedi que o projeto fosse refeito. Seria um projeto de monitoria, mas a monitoria aplicada, não aquela monitoria passiva, monitoria aplicada. E eu indo ao encontro dos alunos, eu não sustentava, assim, coisas do tipo básico, né? Uma expressão na matemática, nós todos sabemos, né, ou devemos saber, naturalmente, que multiplicação e divisão vem antes de adição e subtração, né? São operações assim básicas que o fundamental deve nos informar, né? E as pessoas não tinham essa visão. Então foi muito difícil para o contraditório nesse caso me venceu. Por quê? Porque eu tinha a esperança de que eu iria pensar em percentuais, regras de 3, passar por uma lógica mais de uma equação de primeiro grau. E se eu estiver falando alguma coisa aqui que é difícil, por favor, me desculpem, mas para relatar esse caso eu tenho que citar algumas situações verídicas, né? Mas não, o objetivo estava muito lá embaixo e eu não me adaptei ao objetivo enquanto docente. Então pedi ajuda dos auxiliares mesmo, ajuda dos universitários, porque eles, pela zona de desenvolvimento proximal, chamada assim pelo Vygotsky, né, eles teriam mais chance de interagir com seus colegas dentro da classe, né? E então a gente sentiu que houve um pouquinho de diminuição, mas não era uma ação sistêmica, era uma ação pontual, e o fracasso escolar ele perdurou durante um longo tempo.
Então, ações têm que ser tomadas nesse sentido. Mas nós vamos ver quais ações que são importantes a serem tomadas e, nesse momento, a gente vai problematizar, né? Esse eu tenho que ler, não tem como. A problematização explicita os processos normativos de distinção dos alunos em razão de características intelectuais, físicas, culturais, sociais, linguísticas, aquele que fala errado, né? Aquele aluno que vem com vícios de linguagem, né? Mais do que isso, que fala errado mesmo, entre outras, estruturantes do modelo tradicional de educação escolar. Sempre que a gente tiver assim circulado com esse ovoide, nós vamos passar mais rápido, porque isso daí é apenas uma reflexão, tá bem? Bom, voltando aqui então ao nosso fundamento. A organização fundamentada no conceito de normalidade, anormalidade. Então esse é um paradigma que dá a fundamentação. Ora, se esse paradigma homogeneiza, né, os alunos de forma a tratá-los, homogeneiza já quer dizer, igualmente, né, os alunos X e alunos Y, né, ele faz uma exclusão natural. Vamos a esse raciocínio. Esse raciocínio não é assim tão literal. Então, gostaria de explicar esse meu raciocínio que me parece lógico. Se nós temos uma pasteurização, se nós temos uma homogeneização, isso quer dizer que eu estou excluindo. Por que, Belmiro? Né? Por que você está excluindo? Porque é possível dar aulas para surdos, né, que tiveram acesso à universidade, à faculdade, é possível dar aula para surdos de uma maneira tal qual eu daria aula para pessoas não surdas, né? Então, essa reflexão eu fiz durante muito tempo e tive a oportunidade de conviver na prática com esta reflexão. O caso se tornou concreto quando eu tive tomaram uma ação nesse sentido. Então, vejam bem, né? Esse fundamento, normalidade, anormalidade, ele não só é paradigmático, como ele precisa ser, de certa forma, alterado, modificado, melhorado, trabalhado, né? Algumas ênfases a gente pode dar nessas palavras, conceitos aí, tá? Então, passando um pouquinho mais adiante, e aí nós colocamos a escola dentro da legislação. Nós colocamos o primeiro grupo de informações que são da Constituição Federal, né, de 1988, vigente, né? No seu artigo 206, inciso 1, estabelece a igualdade em condições de acesso e permanência na escola. Isso está na Constituição, isso não é passível de discussão maior, né? A discussão maior, se der, vai se dar em uma instância de colegiado da Câmara e do Senado, enfim, passando pelo Supremo, coisas que a gente até tem visto recentemente, quando se quer trocar alguma coisa que seja constitucional. Não é da esfera de nós, que somos pessoas que estamos dentro de um assento comum, né, dentro das nossas organizações. Então, vejam que isso daí tem na nossa Constituição. O Brasil, ele assinou algumas convenções, né? E essa convenção de Guatemala, promulgada no Brasil, foi em decreto número tal, está ali, de 2001. Afirma que pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que as demais pessoas, né? Então, isso ficou, assim, registrado na lei. A lei, então, todas essas informações que vêm assim, né, circuladas, é para dizer que essa informação ela é importante, mas é que ela já está escrita em algum lugar, não é? O Belmiro aqui não tirou da cabeça dele de forma nenhuma. São coisas que já foram feitas, que já foram assinadas pelo governo brasileiro, pelos governos brasileiros ao longo dos anos, né? E aí vem a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. Esse é mais um histórico, né? Aprovada pela ONU em 2006.
na qual o Brasil é signatário. Adotar medidas para garantir que pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob a alegação de deficiência e que crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino fundamental. Ela continua, no próximo slide, informando-nos que as pessoas com deficiência passam a ter acesso ao ensino fundamental inclusivo, de qualidade, gratuita e em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem, no seu artigo 24. Bem, senhoras e senhores, colegas, aqui pessoal da Comissão de Desenvolvimento Sustentável, dando esse apoio fantástico a gente nesse momento de inflexão até da nossa palestra, a quem eu agradeço muitíssimo. Vamos ver que ações foram implementadas, e ações aí são em nível governamental, tá certo? Eu só não coloquei ali para não chamar a atenção, porque a sociedade, ela também colabora para colocar os seus representantes lá, então nós podemos dizer, eu não gosto de falar, essas ações foram do governo, essas ações foram da sociedade, mas também não cabia colocar ações implementadas pela sociedade, porque, na verdade, foram feitas por um determinado governo, numa determinada época, e isto é conclusivo quando a gente olha que em 2007 é lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação, reafirmado pela Agenda Social, tendo como eixos a formação de professores para a educação especial. Ou seja, eram necessários que fossem aportados recursos de ordem humana, recursos humanos, que fossem capacitados professores para que se chegasse a esse nível de compreensão, de que os fundamentos de inclusão versus exclusão fossem respeitados, já que o Brasil era signatário de convenções internacionais nessa área. Ok? Muito bem. Implantação, e só me permito continuar a leitura, implantação de salas de recursos multifuncionais. Acessibilidade arquitetônica dos prédios escolares. Acesso e permanência das pessoas com deficiência na educação superior e o monitoramento do acesso à escola dos favorecidos pelo benefício da prestação continuada. Então, vocês já viram aí o tamanho do problema, E as ações implementadas, elas são, assim, ações meramente regulatórias, Então, você regula, alguém regula isso, torna isso daí lei e passa a ser cobrado das faculdades, das universidades, das escolas, de forma geral. E aí nós temos um gráfico que é interessante, porque tem uma evolução, sim, dos matriculados, matriculados em rede pública, e, naturalmente, em rede nas escolas privadas. Houve um desenvolvimento, um crescimento nas escolas públicas que alcançou 63%. Então, aqui embaixo, nós já podemos ver que essa linha em verde, ela se distancia, sendo essas as escolas que cresceram mais, as escolas públicas. Ora, estamos falando do ensino fundamental e vimos agora, olhamos nesse gráfico, aqui, que as curvas se separam, abrem aquela chamada boca de jacaré, elas, então, estão dentro mais da responsabilidade das escolas públicas do que das escolas privadas, Fica claro ali pela estatística, Aí não sou eu que estou falando. E a Política Nacional de Educação, vamos voltar um pouquinho a ela, Porque agora nós estamos falando do tema que é um tema legislação, regulação, A Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, tem como objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação nas escolas regulares, orientando sistemas de ensino para promover respostas às necessidades especiais. A sociedade torna-se mais sustentável quando eu incluo essas pessoas. O que vocês acham? Vamos pensar em 10 segundos, 20 segundos, que seja, um pouco sobre essa possibilidade da sociedade ser mais sustentável. Quando eu incluo as pessoas,
quando eu torno essa pessoa um colaborador dentro de uma empresa, né? Ainda antes da palestra, conversando com a colega Georgette, dentro da nossa prévia da reunião, nós falávamos dos colaboradores surdos, né? E aqui eu citei um exemplo de eu, como docente, aplicando um tema de aula para alunos surdos. Então, deixa eu aproveitar e contar esse caso de uma vez, né? Vamos contar um caso aqui para criar um pouco desse, tirar um pouco da tela, mas colocando no concreto, né? Uma vez, como docente de uma escola particular, né, dentro de uma universidade, eu me vi com, isso daí se repetiu por 2 semestres, com aluno surdo, né? E qual foi a minha dificuldade? Claro que ele tinha um tradutor, porque é obrigado, o MEC, né, obriga que haja um tradutor para sinais, né? Os sinais chamados Libras, né? Linguagem brasileira de sinais. Ora, o que acontece? Se você dá uma aula de marketing, se você dá uma aula de financeira, talvez as exatas até fiquem mais fáceis de... porque números, né? Mas se é uma aula de marketing, de estratégia, em que você precisa estar elucubrando, né? Avançando no seu raciocínio lógico, dentro de um raciocínio abstrato, e eu me deparava muitas vezes eu falando, e a comunicação não se dava, ela se interrompia, ou seja, a metodologia não era tão correta quanto poderia ser, né? Porque não dá para fazer uma turma, para uma turma de 60 alunos, uma inclusão assim tão facilmente, porque ou você coloca 59 alunos fora, porque se você começar a falar muito lentamente, de forma que o aluno surdo, né, com deficiência auditiva, não, às vezes não totalmente surdo, mas com deficiência auditiva, pudesse acompanhar, e a tradutora de linguagem de sinais pudesse acompanhar a minha fala, eu tinha que falar assim, olha, agora vamos falar da estratégia mercadológica do Porter. Isso é uma coisa que dá para acompanhar na linguagem brasileira de sinais. Ah, mas tem gente mais veloz. Naturalmente que eu estou falando de uma pessoa dentro de uma média, né? É claro que essas pessoas que estão na televisão, muitas vezes, traduzem aquilo que de uma maneira brilhante, mas não são todas. Então está aí um ponto a ser melhorado, né? Que esses tradutores para a linguagem brasileira de sinais, Libras, sejam melhor capacitados, né? Essa é uma conclusão que a gente já pode tirar aqui prévia. Depois tem as conclusões finais, mas essa já é uma conclusão prévia, né? Que eu ouso aqui tirar, né? Junto com os senhores. Na verdade, não adianta você falar muito. E aí, como era a aprovação desse aluno, a avaliação desse aluno? Naturalmente que era uma avaliação fraca, mais fraca que os demais, né? Então ele não acompanhava a classe como um todo, correto? Então vocês veem que esse problema pode também produzir um efeito direto nas organizações. Um aluno desse, ele vai se formar e aí ele vai para uma organização, ele vai pleitear, até porque existem as cotas para esse tipo de as ações afirmativas de cotas, né? E aí chega lá, como é que essas pessoas vão trabalhar? E mais ainda, ouvindo até exemplos aqui de conversas anteriores, vão trabalhar com um colega que não tem essa deficiência, né? Então, como é que eles vão se situar dentro desse contexto, né? Dessa coletividade? Talvez eles tenham muitas dificuldades e a não interpretação correta da questão inclusão e exclusão. Seriam eles excluídos? Deixo essas perguntas no ar, né? Seriam eles mantidos? Pois não. Sim, Cláudio. Cláudio, um minutinho que o microfone vai chegar aí, porque como está sendo gravado, tá? Já está chegando. Obrigado, hein? Obrigado pela sua pergunta.
Primeiro, eu parabenizo sempre o conselho, né? Também eu faço parte aqui do meu conselho. E esse tema é excelente. Eu vim justamente participar desse tema pelo assunto abordado, porque eu fiz parte também em 2007, sobre essa questão do plano, né? Do PNT, que eu, em algum tempo da minha vida, eu estava lá voltada para o Conselho de Educação. E eu fui gerente de ensino da Metropolitana 4, na Zona Oeste, com mais de 127 escolas. E uma coisa que nós discutimos muito, aí aproveitando o ensejo e fazendo a minha pergunta, essa questão de uma política pública que o governo deveria propor, porque existe realmente essa, não sei se o termo seria certo, essa segregação, essa discriminação que ocorre muitas das vezes com a deficiência, com a questão desse tipo de aluno. E nós fizemos um trabalho, tinha muita gente voltada para esse processo, imbuídos dentro desses assuntos, e eles têm uma sensibilidade fora de série, uma questão de aprendizagem, mas o que faltava realmente, muitas das vezes, é o apoio. No caso, as escolas, conforme tu falaste muito bem, a questão do espaço, de uma logística, de profissionais, são poucos que querem abraçar essa questão. Eu tive um aluno autista que, enfim, então a minha pergunta seria essa, se concorda ou não? Aí eu fiz aqui, seria uma obrigatoriedade do governo colocar uma políticas públicas mesmo, como foi mostrado ali dentro da questão da própria Constituição, onde os direitos são para todos, mais ou menos por aí, que já abrindo um debate para todos. Claro, eu te agradeço, Cláudio, e posso te afirmar que aí é difícil até, em certos momentos, a gente afirmar, mas aí, como é lei, eu posso afirmar, né? O regulatório do MEC, ele é extremamente coercitivo. Eu estou usando essa palavra, mas com o bom coercitivo, vamos dizer. Ele coloca pontos claros de avaliação da instituição. Então, se não tiver X, não vai ter a avaliação bem feita, né? Ela não vai resultar numa, talvez, autorização para um curso. Ou então limita o curso e limita o número de cursos que aquela universidade possa ter, por causa do acesso, por causa dessas avaliações que os avaliadores, naturalmente, fazem quando estão in loco, né? Porque você pode responder alguma coisa que não seja coerente, né? Consistente. Eu tenho o prazer de trabalhar numa empresa, né? Não quero falar aqui qual é, mas que tem essa responsabilidade, né? Que ela não deixa esses assuntos ficarem mortos, ou enterrados, ou superficiais. Ela mergulha fundo nisso. Então, o que eu acredito mesmo é no longo prazo, sabe, Cláudio? Eu penso assim, que no longo prazo a gente vai ter uma sociedade, porque eu, como docente, eu me vi diante de um problema, certo? Mas eu estava ali contando com uma tradutora. E qual é a conclusão que nós chegamos aqui? Ou eu estava falando muito rápido e eu não estava capacitado, né? Ou a tradutora não estava sendo tão especialista, né? Porque ela precisaria ser especialista em marketing. Eu citei marketing apenas como um exemplo. Não era marketing, tá? Era uma coisa até um pouquinho mais complexa, tá? E aí era muito difícil do acompanhamento daquele aluno durante a sua vida escolar. Como é que a gente resolve uma situação como essa, né? É durante a avaliação que ela é resolvida, tá? Na avaliação, você tem que dar mais tempo para esse aluno, ou seja, isso já fica assim consagrado, né? Isso é consagrado na instituição que eu trabalho, que situações como essa são resolvidas dentro da avaliação, né? Mais tempo, número 1, né?
Mas mais tempo pode não significar muita coisa se a pessoa se estressar por causa daquele mais tempo. Vamos pensar de um dislexo, uma pessoa que tem dislexia, né? Se você entregar mais tempo para ele, o que ele vai fazer com esse tempo? Mas aí você entrega ao disléxico essa questão com a consulta ao material. É uma possibilidade, eu não estou aqui sendo o pedagogo dessa história, tá certo? Mas eu estou aqui colocando as inúmeras possibilidades, que é um campo magnífico de estudo e tem até como relevância a psicopedagogia, né? Quer dizer, a pedagogia junto com a psicologia. É um campo maravilhoso para se estudar. Como administrador, eu vejo que as escolas, né, vou voltar aqui para o nosso tema de administração, né, da inclusão, mas pelo viés da administração, pelo foco na administração, elas têm que, obrigatoriamente, seguir o MEC, do contrário, elas não são autorizadas aos seus cursos. Ou então, os cursos são fechados. Você não tem ideia, eu não sei se você tem ou não, mas, quer dizer, eu estou falando assim para a maioria daqueles que vão nos assistir, né, não tem ideia das nossas, das ações que são tomadas, tendo em vista a avaliação do MEC. E não é contraditório, porque o MEC está ali como um tutor, né? Como um colaborador. Então, mesmo que você tenha feito 10 ações, tomado 10 ações, pode ser que exista uma 11ª que você não tenha pensado que seja eficaz. Porque esses avaliadores, eles vão em todas as universidades do Brasil inteiro. Então, eles pegam as boas práticas de um lugar e reproduzem para os outros lugares. Tá? Bom, eu avancei um pouquinho nesse estudo, até pela sua pergunta, mas eu achei interessante. Vamos, então, voltar aqui ao nosso ritmo, né? Então, as questões que já falamos aqui também, elas são compostas pela transversalidade na educação especial, inclusive a educação infantil, ou desde a educação infantil, né? Atendimento educacional especializado, já demos exemplos aqui, né? E na continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino. Eu acho que o que cabe aqui ressaltar é esse último trecho aí, a continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino. Por quê? Imaginemos uma pessoa que se formou, né, mas ela é inquieta intelectualmente e ela deseja fazer uma pós-graduação. E aí nós vamos já entrar num outro campo, né, da regulação, da regulamentação do MEC, né, porque a pós-graduação, ela nem sempre ela tem a mesma ênfase em termos de regulação. E aí cabe a quem tomar essa decisão, a própria faculdade, a própria universidade. E ela não pode excluir, porque senão você está fazendo pessoas de duas categorias. Aqueles que podem fazer a pós-graduação, podem se tornar pós-graduados, mestres, doutores, pós-doutores, com as deficiências. Eu, particularmente, não conheço nenhum doutor com esse tipo de deficiência. Mestre eu conheço, né? Porque ele teve a oportunidade de sentar-se num ambiente em que o convívio era possível. Mas eu queria também, como administrador, colocar a coisa dentro da organização, tirar um pouco do cunho acadêmico e colocá-lo na administração. O que se faz quando se tem um colaborador com esta especificidade, com esta deficiência, né? É para nós pensarmos, é para nós refletirmos. Por isso eu falei, nada aqui será resolvido no curto prazo. Mas eu acho que a consciência e o fato dos senhores, das senhoras estarem aqui assistindo essa palestra, e certamente de outras e várias outras pessoas que nos verão pela internet, né, espero, né, assim, né, tenham essa palavra de que alguém daqui do Conselho de Administração, em uma comissão como um todo, ela se preocupa com este problema, que é um problema sério. E que não se resulta só, como fica minimalizado, né, dentro da mídia, o acesso ao cadeirante. Isto é importante, naturalmente, mas você não pode pensar só nas questões urbanísticas. Você deve pensar, veja que aqui nós já
abrimos um leque de opções, né, de onde estão essas inclusões, né, onde são passíveis de serem incluídos os nossos diversos seres humanos, né, que têm essas deficiências. Bem, passando aqui. Aí entra também algo que nós já falamos, a formação do professor, já foi falado, né? Aquilo que já foi falado a gente já vai passando, né? E a participação da família e da comunidade. Tem uma novela que está mostrando aí a questão do autismo, né? Nesse momento, tal, o nome da novela é Amor à Vida. De fato, ela mostra de uma forma assim, muito elegante, eu acho que o autor é muito feliz, não em outros aspectos da novela, mas nesse ela está mostrando de uma forma muito elegante e muito eficiente a questão do autismo visto por pessoas que têm... como considerar esse estudo do autismo? Vê-se que ali tem uma pesquisa funda, né, profunda nessa área, e que as pessoas estão olhando para aquilo, eu, inclusive, estou olhando para aquilo com uma visão muito didática, muito pedagógica, muito gerencial, porque se eu tiver uma pessoa autista, eu tenho que saber reconhecê-la, não é? Mas será através da novela que você vai aprender? Não, não é isso. É que a novela, a mídia, chama a atenção, e nós temos que ir atrás como bons gestores, bons administradores dessas informações que estão aí nos jornais, que estão aí na televisão, que estão aí nos jornais eletrônicos, etc., e na internet, né? A ficção, né, que na verdade é ficção, na verdade entre aspas, né, porque isso deve ser mais realidades que existem e que estão aí para serem ajustadas, né, ou melhoradas. Bom, já falamos também da acessibilidade urbanística, arquitetônica, mobiliários, equipamentos, transporte, não vamos nos deter tanto nisso, porque é meio que óbvio, né? A articulação intersetorial na implementação das políticas públicas, isso eu quero dar uma palavrinha, para não deixar passar assim, sem tocar nada desse slide. Quer dizer, essa articulação, ela é de competências multidisciplinares, né? Então, você vai ter ali o psicólogo, aqui eu já falei do gestor, do nosso administrador, vamos falar mais administrador do que gestor, né? E da maioria dos profissionais da saúde, né? Os terapeutas, aqueles que tratam fugiu agora o nome, mas aqueles fisioterapeutas, né? Os fisioterapeutas, e outras pessoas, os médicos e outras pessoas que estão dedicadas a essas ações, né? Então, por isso chama-se intersetorial. O que houve aqui? Vamos ver? Tá. A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis. Então, agora nós chegamos a essa pré-conclusão, né? Nós estamos a ponto de encerramento da nossa palestra, perpassa todos os níveis, etapas, modalidades, realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza recursos e serviços, né? E orienta quanto à sua utilização no processo de ensino e aprendizagem. Bem, essa então é a educação especial, é aquela que é proposta nas convenções, é aquela que é proposta nos decretos-leis, é aquela que de certo, apropriada dentro das universidades, do ensino fundamental também, por que não, né? Nas escolas públicas, e tem que se tomar, o próximo slide, são ações que devem ainda, o que está faltando ainda, e nós vamos tratar disso aqui. Então, o que fazer para avançar? Agora vem as nossas reflexões. Assim, para avançar a política de inclusão, é fundamental que a evolução das matrículas se dê acompanhada de políticas públicas. Não basta matricular. Atenção, vou repetir. Não basta matricular. Tem que ter o quê? Tem que ser acompanhado de políticas públicas que garantam não só a acessibilidade aos estudantes já matriculados, mas a disseminação da informação, que é isso que nós estamos fazendo hoje pela Comissão de Desenvolvimento Sustentável, aqui tratando de um tema sério chamado acessibilidade, né? A informação e sensibilização da comunidade acadêmica, né, e da sociedade em geral para o desenvolvimento da educação inclusiva, dando consequência aos dispositivos legais.
Então, se nós todos, sociedade, aqui eu não estou fazendo exortações nenhuma, pelo amor de Deus, né? A exortação fica para a mídia, fica para quem? Para os representantes, etc. Mas eu, como modesto palestrante, o que eu quero deixar muito claro é que nós temos também a nossa contribuição a dar, né? E eu achei muito louvável que a comissão tivesse aprovado esse meu tema. E eu agradeço aqui aos membros da comissão por essa aprovação, né? Que eu queria tanto falar sobre isso, pelas dificuldades que eu já tinha encontrado na minha vida profissional, né? Que eu gostaria de trazer isso como tema de acessibilidade dentro da inclusão social e relacionando isso com a sustentabilidade. O que mais que as sugestões para avançar? A discussão sobre o papel social da educação superior na atualidade e a necessidade que ela transcenda limites de seu compromisso tradicional. Então, nós vamos parar de usar os debates apenas para falar sobre o óbvio, mas nós vamos, cada um, trazer as suas exemplificações. Aqui eu estou falando das minhas, só porque eu estou com o microfone na mão, mas naturalmente que todos nós temos esses exemplos, ou vivenciamos dentro de casa, com os familiares nossos, ou vivenciamos por profissionais que trabalham dentro das nossas organizações, não é verdade? Na verdade, a preocupação remonta à década de 1960, que, segundo Calderon, 2005, a responsabilidade social da universidade foi tema do 25º Congresso Mundial da Pax Romana, realizado na cidade de Montevidéu. E chegamos às conclusões. Bom, aspectos chaves do escopo conceitual. Nós vamos ver aqui aquela primeira frase que eu coloquei como objetivo, a relação intrínseca entre responsabilidade social e extensão universitária. Foi atendida dentro dessa palestra? Creio que dentro dos recursos que eu tinha para falar, né, até recursos de tempo, para não também extravasar, extrapolar, né, a responsabilidade social e a extensão universitária foram temas aqui bastante abordados. O entendimento de que a responsabilidade social ultrapassa a esfera do compromisso para se tornar dever e parte constitutiva da natureza e essência da universalidade. Ou seja, traduzindo isso coloquialmente, que a responsabilidade social, ela não está apenas como um dever, mas ela transcende esse dever. Ela transcende esse dever justamente por conta da sustentabilidade, né? A sociedade, ela não se frustrará quando não enxergar mais aqueles buracos que tem ou aqueles automóveis que estacionam onde vão passar os cadeirantes. Ela não será mais frustrada. Ela compreenderá mais os problemas. Então, temos que falar sobre esses problemas, isso sim é uma exortação. A necessidade que a responsabilidade social se traduz em ações concretas, que rompam com o elitismo das instituições de educação superior e atendam às necessidades da população que as financia. Então, aqui nós estamos falando de uma coisa bastante séria, que é, de fato, né, a regulação do MEC permitindo, vamos colocar assim, permitindo que as ações das universidades, das faculdades, dos centros universitários sejam tomadas, por quê? Porque serão avaliadas sob esses critérios, né? E serão avaliadas, e serão algumas fechadas, e outras não terão seus cursos autorizados. Isso é muito sério, eu participo como avaliador dentro de avaliações, e sei que isto é feito desta maneira mesmo. E as pessoas vêm com esse propósito. Tem elevador? Tem isso? Tem rampa? Tem acesso? Ou tem tradutor? Ou tem videoaulas com tradução para linguagem de Libras? Então, esse tipo de coisa a gente sabe que existe. E temas mais recentes, como dislexia, coisas têm aparecido com muito mais frequência atualmente, né? O que é bom, o que demonstra que as pessoas estão perdendo aquela situação de eu não posso ir, eu não posso entrar na faculdade. E aí eu retomo só de passagem, se me permitem, rapidamente, aquele tema da minha tese, né, de que será que a evasão escolar se dá, o fracasso escolar se dá só porque o financeiro não permite pagar a questão financeira?
vocês podem agora estar concluindo ou refletindo sobre isso. Será que é só isso? Não, mas também uma relação social dentro da sala de aula, ela pode ser motivadora ou desmotivadora. E aí, vamos para o ensino fundamental. Também no ensino fundamental, se não ensina, né, como chega esse aluno? Ele chega excluído, por quê? Porque ele não é sustentável para a turma dele. A turma dele não se sente sustentável porque vai depender dele em algum trabalho e não vai poder realizar esse tal trabalho pela não competência ou não habilidade desse colega. No encadeamento das recomendações legais da educação inclusiva, é possível perceber o aprofundamento da discussão. Isso daqui nós estamos falando o tempo todo, né? Então, essa educação superior socialmente responsável é aquela que identifica as potencialidades e vulnerabilidades, as fragilidades sociais, econômicas e culturais da sua realidade local e global. Estabelece metas, planos, né? Além de metas também, aqueles planos estratégicos, planos que serão convertidos, mas com metas quantitativas, né? Para dizer, nós estamos em 2000x, em 2000x mais 1, nós vamos ter isso realizado e isto será cobrado, né? E separar as fragilidades, pratica a intersetorialidade, né, e a transversalidade da educação especial, também que foi um fato aqui que nós já falamos, usando assim as competências multidisciplinares. Reconhece a diversidade e mudança cultural e investe no desenvolvimento de ações na formação continuada para a inclusão, envolvendo professores de toda a comunidade, promove a acessibilidade em seu sentido pleno, não só aos estudantes com deficiência, transtornos, né, globais, etc., mas aos professores, funcionários e à população que frequenta aqueles locais. Bom, era isso que eu tinha para vocês, né? Eu agradeço assim, a paciência de terem assistido uma palestra. Por que eu falo paciência? Na verdade, até a todos aqueles que estão à frente agora da internet ou da televisão, né, da TV, da web TV, ou de outras emissoras, é preciso ter consciência, e a paciência vem dessa consciência. Na verdade, por isso eu agradeço a paciência e a consciência. Um abraço a vocês. Obrigado. As perguntas, então, por gentileza. As contribuições, né, mais do que perguntas. Bem, bom dia a todos. Administrador Marcelo Pereira Marujo. Inicialmente, gostaria de parabenizar o amigo Belmiro, né, pela brilhante palestra. Indubitavelmente, uma composição harmônica e extremamente necessária, né? Estamos falando de acessibilidade e você trouxe essa temática tão emergente, tão importante e, sobretudo, né, preocupante, acessibilidade, né, interrelacionada com a sustentabilidade, né, nas suas dimensões, que é uma condição extremamente necessária, né? Na minha concepção, há uma necessária interdependência de temática e que justamente vai prover uma condição de desenvolvimento político, né, socioambiental melhor. Mas, como coordenador de curso de ilustração, professor, né, eu sei das implicações, né, que você muito bem evidenciou aí, né, o quanto as instituições de ensino superior, as instituições de ensino de modo geral, né, mas sobretudo superior, vêm sofrendo diante das avaliações, né, do MEC, que com instrumentos rigorosos, focando muito mesmo, né, na questão da acessibilidade. Então, quer dizer, você tem que, de fato, contemplar uma série de políticas que, estrategicamente, né, a curto e longo prazo, deve ser bastante pensada, e é
uma condição que, ora, né, inclui, ora exclui, infelizmente, né? É tão includente quanto excludente essa situação. Aí você traz com bastante propriedade essa discussão de includência e excludência, não apenas pela acessibilidade física, espacial, mas também psicológica, uma série de questões aí evidenciadas de forma bastante interessante e que, na minha concepção, seria o mais importante desse processo, seria o modus vivendi da situação, você entender toda essa complexidade para entender a acessibilidade a partir desse todo, dessa totalidade. E você sinaliza isso com bastante pertinência e, para mim, fica interessante, né, a questão por essa questão orientadora. E, como administrador, né, a minha preocupação, como administrador, né, tanto da academia quanto do mercado, eu tenho uma preocupação, e essa preocupação, obviamente, vai gerar uma pergunta, né? Bem, nós sabemos que as instituições de ensino superior, ela vem sendo, de fato, colocada em xeque para prever e, sobretudo, prover todas as políticas necessárias à acessibilidade. Infelizmente, não nessa dimensão que aqui evidenciamos, mas o mercado, de modo geral, aí estou falando nas instituições, nas administrações, tanto pública quanto privada, elas carecem, né, dessa cobrança, desse respeito, dessa condição cidadã de exigirmos, de nos colocarmos, etc. e tal. A minha pergunta é justamente como, né, você vê, tanto do plano do pensamento quanto da ação, para que as empresas, de modo geral, nas suas distintas esferas, né, possam, de fato, né, prover políticas que facilite esse acesso, e esse acesso na dimensão que estamos falando. Obrigado. Marcelo, muito obrigado pelas suas palavras. Não sou merecedor desses elogios, mas agradeço de todas as formas. Eu penso o seguinte, você pediu uma reflexão, depois uma ação, né? A minha reflexão é no sentido de que, nesse caso específico, desconsiderando até outros casos, mas nesse caso específico, como é algo que não será imposto, né? Eu não acredito que, mesmo com a legislação forte, isso não será imposto, por isso eu falei no início, é de longo prazo, né? As universidades têm um papel realmente fundamental. Nesse caso, eu concordo em que esta reflexão estar iniciando pela universidade ou pela escola, de uma forma geral, ela é bem melhor do que ela estar já instituída. Porque, veja bem, hoje nós estamos falando aqui um debate, né, que vai para a internet, etc. Imagina isso como fator de multiplicação. E aqui eu lembro, só como digressão, como a qualidade se instaurou no Japão, né? Foi a ida de um americano para lá, né? E pelo efeito de transmissão em árvore, né? Um passando para dois e aqueles multiplicadores, né? Da onde vieram essas pessoas? Vieram da escola, né? O Deming, um pensador, né? Trabalhava para a South Bell Telephonic, né? Quer dizer, era uma pessoa que tinha implantado os 3 pilares da qualidade lá na empresa dele. E aí ele vai e transborda isso para um país que estava se recuperando de uma guerra que tinha sido usado bomba atômica, né? E ele torna, então, o Japão, claro que não estamos falando aqui de acessibilidade nesse momento, mas estamos falando de metodologia, né? Ele torna esse país competitivo de novo. Eu digo ele porque foram as ações que foram tomadas. Qual é a proposta que eu faço aqui nesse momento, né? Que eu acho que é viável e que cabe discussão, né? Que nós, os
aspas aí, os pensadores, né, que estamos lidando dentro da academia, a maior parte do tempo, saiamos em campo, né? Então, quando eu propus o tema, você falou muito bem, um tema emergente, né? Eu vi quanto desse tema estava com lacunas, mas eram muitas as lacunas. E aí me preocupei tanto com essas lacunas que eu digo, bom, o negócio é maior do que eu pensei. Você se lembra que na reunião que a gente estava, eu digo, eu estou preocupado com essa palestra, dado que a gente tem um tempo limitado e eu tenho que falar de tantas coisas. E eu não posso cair naquela questão de que se eu falo disso e não falo daquilo. Então, a gente procurou ser abrangente, mas quando a gente usa da abrangência, a gente usa também da superficialidade. E aí usei uma estratégia de comunicação. Eu disse, isto vai acontecer no longo prazo, né? Então, eu espero que essa fala, a sua, a minha, a do Cláudio, a de todos que quiserem e puderem depois refletir e falar, seja assim, matéria-prima para que todos possamos trabalhar com essas vertentes. Então, a ação se dará na medida que nós usarmos o exemplo do Deming lá no Japão, para a implantação da qualidade total, que tornou competitivo o Japão. Eu acho que nós vamos tirar grandes lições dessa competitividade que virá para as empresas. As pessoas rotulam muito, né? Fulano é tímido, fulano é isso, fulano é aquilo. Falando de termos comportamentais, né? E agora, recentemente, saiu numa revista, acho que é super interessante, não sei se eu estou falando o nome certo da revista, o valor que tem uma pessoa tímida, né? Que até então era mais ou menos apartada dentro das organizações, né? Porque ela é mais focada, porque ela é mais isso, porque ela é mais aquilo. Cabe também à área de medicina, de saúde, né, localizar os pontos fortes dessas pessoas. Estará na sensibilidade, estará na música, estará em exercícios, estará em quê? Né? Esse tipo de... Estará na digitação, estará na especulação, né? Bem, eu vou aqui dar um depoimento pessoal, acho que daria para encerrar com esse depoimento pessoal, que me ocorreu agora. Eu tenho uma filha que ela tem um pouco de... não é dislexia constatada, tá? Mas que assim, ela tem a sinestesia, né? O que é sinestesia? Para todos que sabem, tudo bem, senão vamos lá colocá-la. Enquanto a gente está falando aqui, eu estou, né? Imagino que a maioria das pessoas estão ligadas e estão entrando na conversa, né? Ela prefere rebater aquilo dentro dela, sentir, e aí ela devolve, né? E aí eu fico pensando assim, por que a minha filha é diferente? Qual o problema dela ter esse tipo de comportamento? Não é? Não é nada demais. Se for fazer uma percentagem estatística, claro que é difícil fazer, né? Que as pessoas se dizem, não, eu não sou assim, apenas sou atrasado nas coisas, mas quantos colegas nós temos de trabalho que demoram a entregar os seus trabalhos? Quantos a gente acha que são lerdos na tarefa, né? Talvez os mais ansiosos como eu achem isso, né? E aí tem que lembrar que existem pessoas diferentes, pessoas diversas, de diversidades comportamentais e emocionais, né? Então, é um grande exercício lidar com a minha filha, desde que eu percebi isso, né? E é fundamental para mim que eu lide com ela para poder aprender, já que eu sou um instrumento de tutoração e mentoring, tutoring, né, de outras pessoas. Então, eu me sinto muito mais à vontade percebendo isso dentro de sala de aula, você está entendendo? Que temos alunos aqui, ex-alunos, inclusive, né? A gente percebe isso com mais facilidade quando a gente tem um exemplo profissional próprio, né? E pessoal. Bom, agradeço a todos, então, e um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.